todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2012 estudando nas revistas da CPAD aí o tema As 7 Cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. Temos aí como comentarista o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Tiatira, a Igreja Tolerante. Nosso texto áureo está aí em 2ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então veja bem, Paulo está dizendo, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Então o que é jugo aí? É como se fosse aquela canga de boi que une os dois bois diferentes que vão fazer o mesmo trabalho. Quem já fez isso, quem já cuidou disso, sabe como é difícil colocar aí dois bois numa canga e os dois andarem no mesmo sentido, fazerem o mesmo trabalho. Então tem que ser um trabalho de adestramento muito grande e muito demorado para que isso dê certo. Agora imagine colocar junto dois animais diferentes. Colocar, por exemplo, aí um boi e um jumento ao mesmo tempo na mesma canga, no mesmo jugo. Então complica mais ainda, cada um vai querer fazer de um jeito, cada um vai querer puxar para um lado diferente. Um vê água, por exemplo, e para, não quer andar, o outro vê água e continua andando. Então é complicado. Então Paulo está dizendo, não vos prendais, não se coloque debaixo do mesmo jugo, não se faça servo do pecado junto com outra pessoa que vive do pecado. Então se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Você não pode continuar praticando as mesmas coisas. Ou você também não pode continuar concordando com o pecado. O crente, ele é luz do mundo, sal da terra. Ele não pode ficar vendo o pecado e concordando com o pecado. Então ele precisa combater esse pecado pela palavra de Deus. Hoje nós estamos assistindo aí muitos crentes vivendo como se não fossem crentes. Porque se ele vê o pecado e não condena o pecado, então ele se faz companheiro, concordante desse pecado. E isso ofende a Deus. Um crente, por exemplo, que se senta na frente da TV e vê ali a pornografia, vê ali um casal que vive em adultério e acha isso bonito e concorda com isso, não fala contra isso, não combate isso, então ele está do mesmo lado daquelas pessoas que estão assistindo e gostando. Então o crente está no mundo para combater o pecado. Então ele precisa falar contra o pecado. Ele precisa mostrar o que é de Deus. Precisa dizer o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. O que Deus acha das coisas. Então o crente, ele não vive no mundo assistindo as coisas como se tudo estivesse aí correto. Não. O crente, ele é um defensor da moral, dos bons costumes. Ele é um defensor da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ele deve sempre condenar o pecado, onde quer que ele esteja. E isso sempre pela palavra de Deus. Então Paulo diz que comunhão tem aí, luz com trevas, filhos de Deus com filhos de Belial ou filhos de Satanás. Aqui na nossa lição nós vamos ver que este era o principal problema da igreja de Tiatira. Eles aceitavam as pessoas que viviam em pecado, aceitavam as pessoas dentro da igreja.
apesar deles serem crentes, trabalharem muito na obra de Deus, terem fé e tudo, eles tinham esse grande problema, aceitavam o pecado e aceitavam que muita gente estava abandonando a santificação da sua vida, a sua dedicação a Deus, para seguir essas pessoas. E a líder, existia uma mulher que era líder, que era uma profetisa que liderava esse movimento de participação em adultério, em pecado de todo tipo, e vivendo dentro da igreja. Alguns estudiosos, eles chegam à conclusão de que pode ser aí a mulher, a esposa do pastor dessa igreja. Alguns acreditam que o pastor de Tiatira era aí um filho de Lídia, aquela mulher que nós temos lá com Paulo evangelizou e ela aceitou Jesus. Ela era vendedora de púrpura, de tecidos aí da cidade de Tiatira. Alguns acreditam que ela, com seu marido, é que fundaram essa igreja de Tiatira, e que o seu filho era o pastor dessa igreja. Ninguém pode ter certeza disso, o texto não diz, a Bíblia não diz. Imagina-se que pode ser isso. Agora, que a esposa desse pastor é que era essa profetisa aí, comparada a uma rameira, comparada a uma mulher terrível, que foi a mulher de Acabe, que foi a Jezabel lá do Antigo Testamento. Uma mulher que dominava o seu marido, ela que botava as ordens dentro de casa, ela que resolvia as coisas, e seu marido era chamado, é como se fosse um marido que nós chamamos hoje de um marido banana, que não comandava o seu lar, que não fazia com que a sua esposa o obedecesse, e essa esposa era terrível, fazia coisas terríveis, além de, pelo que nós vemos no texto do Antigo Testamento, além de se vestir como uma prostituta, se comportar como prostituta. Além disso, ainda fazia coisas tremendas, até assassinato. Então a igreja, ela pode estar fazendo a obra de Deus, ter fé, ter comunhão com Deus, fazer de tudo, ser uma igreja mesmo, uma fantástica, mas se ela tolerar o pecado ou concordar com o pecado, então Jesus não a recebe. Já imaginou como nós estamos vivendo hoje? Talvez a sua igreja seja uma igreja assim, que faz muita obra de Deus, ganha muitas almas, tem muito missionário, uma igreja que progride sempre, mas você está em comunhão com a política aí, você está concordando com pessoas dentro da igreja que estão em pecado, está colocando em cargos da igreja pessoas que estão aí vivendo em adultério. Veja bem. Então você faz muitas obras, tem fé em Deus e tanta coisa, mas você concorda com o pecado. Esta igreja de Tiatira era uma igreja que estava cada dia produzindo mais, ao contrário de Éfeso. Éfeso havia esquecido o primeiro amor. Começou bem, estava terminando mal nas obras, na quantidade de obras. Já essa cidade de Tiatira não. A igreja de Tiatira começou devagar e estava crescendo, cada dia mais crescendo, melhorando nas obras, aumentando na fé, nas obras, em tudo quanto é coisa boa. O problema é que ela tolerava essa líder que se dizia profetisa, que comandava um grupo que vivia em pecado, tolerava essa pessoa dentro da igreja. Então veja bem o cuidado que nós devemos tomar, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem com a igreja em que nós congregamos. Então cuidado, combata o pecado. Seja chato, seja quadrado. Crente redondo é fácil de empurrar. O crente, quando ele é quadrado, é chato, ele combate o pecado, fala contra o pecado, então esse não tem jeito de empurrar, ele não sai. Então seja aí na sua igreja um crente assim, professor da escola bíblica dominical, seja esse chato, esse enjoado, combata contra o pecado, contra as heresias, contra as pessoas que vivem em adultério, pessoas que vivem bebendo bebida alcoólica escondido, fumando, pessoas que vivem aí na igreja só na fofoca, pessoas que vivem dividindo aí a igreja. Então combata esse tipo de pessoas, mas pela palavra de Deus, lembre-se disso.
Não é aí fisicamente o combate. O combate é espiritual e feito com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz: o verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado, porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Então é como um pai que ama seu filho, ele corrige o seu filho. E a Bíblia ensina como corrigir, não é? Então o verdadeiro pai, aquele pai que ama, ele corrige. Assim também Deus. Deus não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas ele corrige, ele vem com juízo sobre o pecado. Nós sabemos que o juízo de Deus é severo. Tanto é que Jesus, para levar os nossos pecados sobre ele, ele teve que ser julgado, e o juízo de Deus que era para nós veio sobre ele. Morreu por nós na cruz do Calvário. Sofreu em nosso lugar. Então o juízo veio sobre o pecado. Agora aquele que não aceita Jesus ou não vive em Cristo, em comunhão com Deus, não está combatendo contra o pecado. Se não está combatendo contra o pecado, então o juízo de Deus vem sobre aqueles que vivem desordenadamente. E tem uma advertência de Deus na palavra de Deus. Tanto aqueles que cometem pecado, como aqueles que concordam com o pecado, apoiam o pecado, são pecadores diante de Deus, e Deus não tolera isso. A nossa lição de hoje tem como leitura básica aí Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos ler aí. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Glória a Deus. Então veja que Jesus se apresenta então como aquele que vê tudo, que sabe tudo. E ele elogia, sempre ele começa as suas cartas elogiando o que é bom. E ele viu. E ele disse aí as coisas boas daquela igreja. Olha aí, quanta coisa boa. Obras, amor, serviço, fé, paciência. As últimas obras aí eram mais do que as primeiras. Tudo isso é elogiável. Estava tudo parecendo que estava tudo bem. Excelente. A igreja produzia, tinha fé. Excelente. Mas aí Jesus agora revela o que ele tem contra esta igreja. E ele diz, olha, que vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza, e que está levando muitos da igreja a pecarem, a apostatarem da fé, a deixarem a comunhão com Deus, mesmo vivendo dentro da igreja com o nome de crentes, mas estão em pecado. Então essas pessoas estão aí liderando essas pessoas para pecarem. E a Bíblia diz, julgue as profecias. Se alguma profecia faz você se afastar da igreja ou cometer pecados, então isso aí não é de Deus, é do diabo. As profecias devem ser julgadas. E eles ali estavam aceitando as profecias como vindas de Deus e praticando aquilo que esses falsos mestres unidos a essa líder faziam em todo o tempo. Então ali, principalmente, prostituíam e ofereciam sacrifícios, provavelmente a César ou algum deus ali, né? E eles então ofereciam sacrifícios e consideravam isso normal. E Jesus disse, olha, eu já dei tempo para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então,
Se Deus dá a oportunidade de arrependimento e a pessoa não se arrepende, então ele vem entrar com o quê? Vem entrar com o juízo.